Vamos à meditação da palavra de Deus em João, capítulo 14, verso de número 15. João, capítulo 14, verso de número 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Algumas pessoas podem ter na sua versão: se vocês me amam, vocês obedecerão às minhas palavras. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre obediência. Obediência que é um termômetro da nossa intimidade com Deus. Falar um pouquinho sobre obediência nessa noite. Amém? Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, nós louvamos o Teu nome e agradecemos por Tua santa palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Ela é vida para os nossos corações. Jesus Cristo diz: examinai as Escrituras, pois cuidais ter nelas a vida eterna. E nós, Senhor Deus, disso somos testemunhas, porque a nossa vida tem sido tocada e transformada pela Tua santa e poderosa palavra. Então te pedimos que nessa noite, graciosamente, Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Teu Santo Espírito fale com cada um de nós e que possamos ser transformados e mudados, Senhor Deus, para que possamos corresponder ao Teu querer e à Tua vontade, que sempre é bom, sempre é boa, perfeita e agradável. É em nome de Jesus que nós te oramos, ó Pai, confiados em Ti esperamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês obedecerão às minhas palavras. Essas são palavras de Jesus quando ele estava conversando com os seus discípulos e ele olha para eles e diz: se vocês me amam, então vocês obedecerão às minhas palavras. E falar de obediência em nossos dias não é algo tão fácil, porque obedecer é uma palavra quase que riscada da prática pessoal de muitas pessoas. Obediência não é hoje visto de uma forma muito agradável. Quando nós falamos em obediência, a obediência não é vista como uma virtude. A obediência muitas vezes é vista como uma subserviência, como uma pessoa fraca, uma pessoa sem convicção, gente sem poder para dirigir os seus próprios caminhos. Então, obediência não é algo já visto como uma virtude na vida de alguém. Obediência é visto como algo negativo, muitas vezes, na vida de uma pessoa, em nossos dias. Obedecer transmite a ideia de que há alguém que tem uma visão ou autoridade sobre a minha vida. Obedecer transmite essa ideia, esse significado de dependência, esse significado de que eu não sou autossuficiente, de que eu dependo de outro, de que eu estou sob a visão, sob a autoridade de outro. E isso, dentro de uma cultura resultante do iluminismo, é ridículo. Por quê? Porque o iluminismo ele enfatiza justamente a autonomia do ser, dizendo o quê? Que cada um tem a sua própria lei, que cada um dirige os seus próprios passos, que ninguém precisa dar conta a ninguém. Isso é inclusive antissocial. Nietzsche falava do super-homem, né? Isso é justamente antissocial. Nós não conseguimos viver em sociedade só nós não nos organizarmos e nós não podermos respeitar leis que não são leis próprias nossas. Quando nós estamos no trânsito, muitas vezes nós queremos fazer algumas convenções que não podem. E nós nos sujeitamos a uma lei que não é nossa. Por quê? Porque sem essa sujeição, imagine
Imagina aí qual seria o problema de nós transitarmos em Fortaleza. Se tendo uma legislação, nós já encontramos problema. Se não houvesse uma legislação em cada um de nós, nos conduzíssemos, estabelecesse a lei de como nós deveríamos e poderíamos transitar em Fortaleza. Seria um caos pior do que já o é hoje, tendo leis. Então o iluminismo ele enfatiza essa autonomia de que nós somos autônomos, de que nós temos o poder e o direito de obedecer apenas a nós mesmos. E aí, com o tempo, tudo isso foi passando a ser visto como uma forma negativa. A obediência não mais visto como virtude, mas visto como uma fraqueza no ser de uma pessoa. A pessoa, quanto mais determinada no sentido de passar por cima de todos, ela muitas vezes é enaltecida como uma pessoa bem-sucedida, de fortes convicções, de caráter forte. E que assim consegue seguir em frente. E a autonomia, o poder de estabelecer as suas próprias leis, é aplaudido. E aí isso nos mostra que nós estamos vivendo em um momento de crise de obediência. Esse é o aspecto em que nós estamos inseridos hoje. Nós estamos vivendo um momento de crise de obediência. É verdade que a velha natureza do homem, ela é quedada, ela é caída, ela é inclinada para desobedecer. Afinal de contas, os irmãos estão muito bem lembrados que foi justamente a desobediência a chave que abriu a porta para que o pecado, para que a morte adentrasse ao mundo com todos os seus males. Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus. E foi essa desobediência que abriu a porta e disse: morte, você pode entrar juntamente com todas as suas mazelas. E a morte adentra na história da humanidade com todas as suas mazelas, trazendo um estado de desarmonia, um estado caótico, que até hoje nós vivemos os reflexos, os resultados dessa chave chamada desobediência que abriu a porta para a morte entrar ali no jardim e alcançar a humanidade. Por quê? Porque Adão deixou de lado a obediência pela desobediência. Porque Adão e Eva deixaram de lado a lei de Deus, a heteronomia, a lei do outro, pela lei de si mesmo, a autonomia. Então a impressão que nós temos é que a desobediência, amados, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, ela tem se espalhado, como se diz no mundo cibernético, de forma viral, alcançando âmbitos da vida que gerações que vieram antes de nós jamais imaginariam que nós viveríamos essa crise de desobediência que nós vivemos hoje. O pai e a mãe, em não muito tempo atrás, bastava olhar para o filho. Bastava olhar para o filho já sabia o que é que o pai queria, o que é que a mãe queria, e o filho respeitava a autoridade do pai e da mãe. Hoje, o pai grita que falta voz, e o filho continua desobedecendo. Antes o pai nem abria a boca, bastava olhar e o filho já sabia, respeitava a autoridade. Hoje o pai grita que fica rouco e não consegue ser ouvido e não consegue ser obedecido. O que é isso? Crise de obediência, crise de autoridade que nós estamos vivendo em nossos dias. Professor em sala de aula? Professor em sala de aula era autoridade. Professor hoje em sala de aula? O professor entra na sala de aula já estressado, cheio de medo. Os professores de escola pública, então, dependendo do bairro onde ele atua, qual escola ele atua, ele já entra sob um estado de estresse que tem professor entrando de licença. Porque o receio dele é de um aluno daquele puxar uma arma e descarregar nele. Não estou falando de uma realidade distante de nós. Às vezes nós estamos num círculo de amizade tão seletivo,
que a gente não consegue entender a dor e o sofrimento de tantas pessoas que estão em volta de nós. E às vezes parece que a gente está falando de uma coisa de um outro mundo, quando é uma coisa dentro aqui, do nosso espaço aqui, tudo próximo. Vinha de um voo, do meu lado vinha um professor universitário. Comecei a conversar com ele, uma pessoa com um currículo extraordinário. Uma pessoa com um currículo que pouquíssimas pessoas têm. E conversando com ele, descobri que ele foi demitido da universidade onde ele dava aula. Simplesmente porque ele quis estabelecer a ordem para que ele pudesse continuar dando a aula que ele precisava passar para os seus alunos. Ele foi demitido. Ele foi mandado embora. Porque, afinal de contas, quem paga a universidade é o aluno, então ele sempre tem a razão. O aluno virou cliente. Aluno virou cliente. Então a educação, ela hoje é comercial. O aluno sempre tem a razão, não existe mais autoridade em sala de aula. Quem manda na sala de aula é o poder do dinheiro. É quem paga. É o aluno. Então o professor não é mais autoridade dentro de sala de aula. O patrão, ele recebia o devido respeito. O patrão recebia o devido respeito. O policial era temido. Quem teme policial hoje? Bandido troca tiro com a polícia, bandido mata a polícia, bandido assassina a polícia e fica por isso mesmo. E quando você está matando um policial, na verdade você não está matando simplesmente um civil, você está fazendo um atentado contra o próprio Estado. Juízes assassinam juízes, como se isso não fosse nada. Isso é um atentado contra a ordem jurídica estabelecida. Gente. Isso é dizendo o nível de crise de obediência que nós chegamos, o nível de crise de autoridade que nós chegamos. Que a lei sou eu, que determino a lei. Não tem policial, não tem juiz, não tem lei nesse país. Eu sou a lei. Eu sou autônomo. Eu dirijo as próprias leis. Eu sou a lei de mim mesmo. O que é isso? Crise de autoridade, crise de obediência que nós temos vivido em nossos dias. Ora, se esse pessoal todo é desobedecido, que se dirá do líder espiritual, que se dirá do líder de ministério, que se dirá do pastor. Esses também já não recebem o mesmo respeito que outrora recebiam. É evidente, é claro, amados, que todos nós, como seres humanos, temos a mesma dignidade. O policial não é mais que você, o juiz não é mais que você, o pastor não é mais que você, o pai não é mais que o filho. Em termos de dignidade humana, o filho tem a mesma dignidade que o pai. Mas ambos têm papéis diferentes. E é a distinção dos papéis que nos confere graus de autoridade. Isso não que nos faz maior que o outro, mas é um papel que é exercido para abençoar. Por mais que o filho e o pai tenham a mesma dignidade humana, eles têm distintos papéis, e o pai é uma autoridade espiritual sobre o filho. E o filho deve obediência ao pai. Porque as funções conferem papéis diferentes, graus de autoridades distintas. E aí, diante de tudo isso, amados, obedecer tem alguma coisa a ver com espiritualidade? Tem alguma coisa a ver com fé cristã? Há alguma relação entre obedecer e maturidade cristã? O teste do homem no jardim foi a obediência. O teste do homem no jardim
Foi a obediência. E a restauração em Cristo para a nova vida é viver em obediência. Compreende? Lá no Jardim do Éden, qual foi o teste que Adão e Eva passaram? O teste da obediência. Eles caíram no teste, eles desobedeceram. Quando Cristo veio restaurar, se ele veio restaurar, o que ele veio restaurar na nova vida? O viver em obediência. Então, quando nós falamos de obediência, nós estamos falando de espiritualidade. Se nós queremos medir a nossa intimidade com Deus, uma coisa que a gente pode avaliar, que será um termômetro, que vai nos transmitir com segurança qual é esse nível nosso de intimidade com Deus, é a obediência. Porque Cristo disse: se vocês me amam, vocês obedecem a minha palavra. Se vocês me amam, vocês obedecem a minha palavra. Vocês guardam os meus mandamentos. Vocês observam os meus preceitos, as minhas instruções. E a palavra de Deus, ela nos instrui a obedecer ao Senhor. Obedecer é expressão de amor a Deus. Diga assim: obedecer é expressão de amor a Deus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, quando nós guardamos os mandamentos, quando nós observamos a palavra do Senhor, quando nós obedecemos à vontade de Deus, o que nós estamos fazendo? Nós estamos expressando o nosso amor a Deus. Porque eu amo, eu faço a vontade de Deus. Porque eu amo a Daniele, eu busco fazer aquilo que é a vontade dela. Porque a Daniele ama a mim, ela busca fazer aquilo que ela sabe que eu gosto. Da mesma forma, se eu amo a Deus, eu vou procurar fazer aquilo que Deus gosta. E aquilo que Deus gosta está revelado na sua palavra. E se eu amo, eu vou procurar fazer isso para o meu Deus. Porque, como disse Jesus, se vocês me amam, vocês obedecerão às minhas palavras. Então, obedecer é expressão de amor a Deus. Obedecer é expressão de fé. Diga comigo: obedecer é expressão de fé. Noé obedeceu a Deus construindo uma arca quando não havia motivo dentro das razões e da experiência humana para se acreditar, para se esperar um dilúvio. Deus chama Noé: Noé, vem cá, Noé. Deixa eu te dizer uma coisa. Noé, vai cair um toró d'água. Noé, vai chover e não é pouco não. Vai chover tanto, Noé, que é um dilúvio que vai acontecer na face da terra. Então, quero que você construa uma arca. E esse é o modelo da arca. Vai e constrói. O que Noé faz, amados? O que Noé faz? Obedece. Constrói. Se Noé parasse e diz: deixa eu ver aqui se isso é racional. Dilúvio? Eu nunca vi nem chover na face da terra. Pelas minhas experiências pessoais, nunca vi uma gota d'água cair sobre o solo. Porque provavelmente até esse período ainda não tivesse chovido sobre a face da terra, porque como nós vemos lá em Gênesis, subia como que um vapor em um orvalho da terra e regava a relva e regava a vegetação.
Então ele diz, mas como que eu vou fazer uma arca nesse lugar seco? Não tenho nem como transportar para um rio. E chuva cair aqui para inundar, para matar todo mundo afogado. Quem não quiser entrar dentro da arca. Se nem chuva eu vi cair do céu ainda. Mas a Bíblia diz que Noé fez tudo conforme o Senhor lhe tinha dito. Isso é obediência. E é uma expressão de fé. Eu creio no meu Deus. Nunca vi chuva, mas eu acredito mais na palavra do meu Deus do que nas minhas experiências pessoais. Amém? Se Deus falou, então é porque vai acontecer. Obedecer a Deus, amados, vale mais que a reputação. É isso que nós vemos na vida de Noé. Começou a construir, o pessoal começou a zombar de Noé, começou a falar mal de Noé, disse que Noé não estava bem. O que esse cara está querendo construir nessa arca? Está ficando louco. Começaram a zombar de Noé. Mas Noé não se importou com isso não. Porque para Noé valia mais obedecer do que cuidar de sua reputação. Se Noé fosse cuidar de sua reputação, diz, rapaz, eu vou lá fazer um negócio desse, vão todo mundo me chamar de louco. Vou nada fazer isso. Mas Noé, ele faz a arca, porque para ele, obedecer vale mais do que a reputação. E para você? E para mim? Para nós? Obedecer vale mais do que a nossa reputação? Você é capaz de fazer algo que Deus tem pedido de nós na sua palavra, que vai fazer de você um objeto de escárnio e de zombaria? Noé foi capaz, porque Noé entendeu que é melhor obedecer do que zelar pela reputação. E Abraão, amados, Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ir, obedecendo apenas a direção de Deus, a voz de Deus. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Abraão começa a preparar a mala. Se ele fosse um solteiro, até era mais fácil, né, amado? Mas Abraão já tinha família, era casado. Começa a arrumar a mala. Sai e diz, para onde nós vamos, Abraão? Não sei, arrume as malas. Vamos arrumando as malas, desfazendo a tenda. E para onde que nós vamos? Não sei. Eu sei que a gente não vai ficar aqui. Mas se a gente vai sair para uma viagem, tem que saber para onde vai. Para onde a gente vai, eu não sei. Eu sei quem vai comigo. Quem vai comigo, eu sei quem vai comigo. Mas para onde a gente vai, eu não sei. E aí começa a sair na rua para viajar. Com as coisas todas, junto com Sara. Com seu sobrinho, seus servos. E aí quando começa a sair o pessoal da cidade. Abraão, está indo embora? Tô. Para onde você está indo? Não sei. Que loucura, você vai deixar toda a sua cidade aqui, as suas raízes, sua terra, o que você já tem aqui, e vai para um lugar que você nem sabe para onde você está indo. Você está bem da cabeça? Estou muito bem da cabeça, porque eu sei qual foi a voz que eu ouvi. Mas para onde eu estou indo, eu não sei. Eu sei que eu estou obedecendo a voz de Deus. E esse homem hoje é chamado pai da fé. Abraão. Sabe por quê, amados? Porque Abraão entendeu que obedecer a Deus vale mais que o destino. Obedecer a Deus vale mais que o destino. Porque se eu estou obedecendo a Deus, amados, se o destino for o deserto,
o deserto vai ser melhor do que o jardim mais maravilhoso que existe sobre a face da terra. Melhor é obedecer a Deus que o destino. Abraão obedeceu e expressou sua fé. Moisés, amados. Moisés abandonou a possível ascensão ao trono do Egito, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Deixou. Ele era o sucessor do trono, mais palpável, mais tangível. A sucessão do trono era para Moisés. Muito provavelmente era Moisés que ia sentar naquele trono faraônico, era Moisés que ia governar sobre o Egito. E o Egito nessa época não era qualquer país, o Egito nessa época era a potência dos dias de então. E aí Moisés diz: deixo a possibilidade do trono e eu deixo o palácio para ser maltratado com o povo de Deus, porque eu prefiro antes obedecer. Obedecer. Obedecer a Deus vale mais que o palácio e o trono de Faraó. Obedecer a Deus vale mais do que o conforto. Às vezes você está numa situação tão confortável, mas está tão bem aqui, está tudo tão organizado, meu futuro está tão direitinho, eu vou ser rei, vou ser faraó, vou governar, está nesse palácio, bem cuidado. Mas obedecer, amados, vale mais do que isso. Ele achou melhor ser maltratado com o povo de Deus do que assentar-se no trono de Faraó. Às vezes a gente quer obedecer enquanto não mexe nos nossos planos. Às vezes a gente quer obedecer enquanto não incomoda, enquanto não mexe no nosso conforto, enquanto não mexe no que nos é confortável, então, enquanto não mexe com a nossa zona de conforto. Mas Moisés obedeceu, abrindo mão de ser faraó, abrindo mão do trono, abrindo mão do palácio, abrindo mão de um governo cobiçado. E foi ser maltratado com seus irmãos para ser chamado povo de Deus. Raabe acolheu os espias de Israel, colocando a própria vida em risco, porque obedecer vale mais do que a preservação da vida. Como assim, pastor? Sim. Veja que a preservação da vida é um bem caríssimo. Se existe um dos instintos que é mais forte em nós, esse é o instinto da sobrevivência. Mas Raabe preferiu obedecer e colocar a sua vida em risco. Para ela, era mais caro obedecer a Deus do que preservar a própria vida. E deixa eu dizer uma coisa para você. Assim foi com Tiago. Tiago preferiu obedecer a Deus do que preservar a própria vida. E ele foi guilhotinado. Foi decapitado. O apóstolo Paulo preferiu obedecer do que preservar a vida e foi decapitado em Roma. O apóstolo Pedro preferiu obedecer do que preservar a vida. Lembre-se que a vida é um dos bens mais caros, que nós temos um instinto forte de sobrevivência. Até as pessoas que tiram a sua própria vida no último segundo, elas tentam voltar atrás. Porque é um dos instintos mais fortes nossos. Pedro preferiu obedecer do que preservar a vida. Foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição. André preferiu obedecer do que preservar a vida. E foi crucificado. E nos nossos dias,
Existem muitas pessoas que nesse exato momento estão colocando a sua vida em risco, porque elas decidiram obedecer antes que preservar a própria vida. São os nossos irmãos daquilo que chamamos de igreja perseguida, que colocam a vida em risco simplesmente por obedecer, por crer em Cristo e obedecer o Santo Evangelho. Porque obedecer é uma expressão de fé. Obedecer é melhor que sacrificar. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Saul rei espera Samuel chegar, Samuel não chega. Samuel sacerdote, cabia a ele o papel de oferecer o sacrifício, de prestar o serviço religioso, e cabia ao rei a condução política da nação. E quando ele vê que a hora vai chegando e Samuel não chega, ele diz: não tem problema, eu vou sacrificar. Vamos sacrificar, vamos oferecer o sacrifício. E aí quando Samuel chega, que cheiro é esse? O que está acontecendo? Vocês já começaram a sacrificar antes de eu chegar? Não, que vi que vocês estavam demorando. Samuel diz assim para Saul: melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Tem gente sacrificando tanta coisa, mas não está obedecendo. Tem gente sacrificando rituais religiosos, mas não está obedecendo. Porque Deus não se compra, amados. Não adianta matar o cordeiro, não adianta matar o boi, não adianta degolar, derramar o sangue ali sobre o altar, tocar fogo, como faziam ali em Israel nos tempos antigos. Porque Deus não se compra. Não adianta você dar o dízimo, não adianta você ofertar, se você não está obedecendo, amados. Não adianta, Deus não se deixa ser comprado. Deus não se deixa ser comprado. Tem gente que acha que porque eu dizimo, eu oferto, eu vou na igreja, então posso viver a vida como eu quero. Você não pode viver a vida como você quer, você foi chamado para viver em obediência. Deus não se compra, Deus não se impressiona. A gente se impressiona com a religiosidade de alguém, a gente se impressiona com atitudes e atos de alguém, mas Deus não se impressiona com isso, porque Deus vê o coração da gente. Deus vê o nosso coração. E obedecer é melhor do que sacrificar. Ele diz: pastor, isso assim, tal, vamos fazer assim, tal, não dá certo. Não, mas dá certo que isso. E aí faz aquele esforço, tudo aquilo. Não vai dar certo. Vai ser um sacrifício de tolo. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? O mesmo texto, no versículo 23, nos diz que desobedecer é como o pecado da feitiçaria. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Desobedecer, mas é a mesma coisa que o pecado da feitiçaria. Porfiar é a mesma coisa que o pecado da idolatria.
Melhor obedecer do que sacrificar, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Saul, o pecado da rebelião é como o pecado da feitiçaria, Saul. E porque hoje tu rejeitaste a palavra de Deus, porque tu desobedeceste a palavra de Deus, o Senhor também te rejeita a ti como rei sobre Israel. Desobedecer é como o pecado da feitiçaria. Algo que você olha assim para a feitiçaria, né? De uma forma que a gente que está na luz não quer saber da feitiçaria, porque a feitiçaria nos lembra de ocultismo. As coisas que são feitas em ocultas. Quando se quer fazer coisas erradas, se faz no escuro. Os políticos, quando querem pegar o que não é deles, o que é o do povo, eles tentam fazer tudo por debaixo dos panos, para ninguém ver, para não serem pegos. Os criminosos. Hoje mais não, né? Mas antes, eles só atuavam na calada da noite, nas ruas desérticas. Eles cometiam seus crimes. Porque, amados, Jesus Cristo já disse há muito tempo. Quem faz obra de trevas, procura as trevas para esconder aquilo que está fazendo. Mas aquele que pratica as boas obras, ele sai das trevas para a luz. Para que as suas obras sejam manifestas e o Pai seja glorificado. Então, quando nós obedecemos, nós saímos das trevas para a luz. Porque, como diz Efésios 5, 6 a 8, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, mas nós não somos filhos da desobediência, porque agora nós não somos mais trevas, nós somos filhos da luz. E filhos da luz são aqueles que andam em obediência, que foram restaurados para viver em obediência. Os filhos de desobediência, feitiçaria, ocultismo, porque a desobediência é como práticas ocultas, como feitiçaria. Então, não vamos riscar a palavra obediência da nossa vida. Vamos riscar a palavra desobediência. Desobediência. E vamos viver como filhos da luz. A obediência testemunha a presença de Cristo em nossas vidas. Quando nós obedecemos, a nossa obediência está testemunhando que Cristo está em nossas vidas. João 14, 23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. A obediência, ela testemunha que Deus mora em você. Porque a obediência é um testemunho da presença de Deus na sua vida. Que Deus nos ajude a viver em obediência, que é um testemunho de sua presença em nossas vidas. Sem obediência não há céu, amados. Diga assim, sem obediência não há céu. Não há céu sem obediência, amados. Mateus 7,21 nos diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aquele que obedece
a vontade de meu Pai que está nos céus. Não adianta a gente dizer, Senhor, Senhor. O chamamos de Senhor, mas não obedecemos. Não há céu, amados, para desobediente. Os céus são para os obedientes. O céu é para quem anda em obediência. Não adianta chamá-lo de Senhor e não fazer a vontade dele. A salvação não é para quem aceita Jesus como Salvador. É isso mesmo que você ouviu. A salvação não é para quem aceita Jesus como Salvador. A salvação é para quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Não adianta você querer aceitar Jesus como Salvador e dizer, eu continuo Senhor da minha vida. Porque no céu não há espaço para dois senhores, só Ele é Senhor. Da última vez que apareceu um lá, querendo ser Senhor de si mesmo, Ele mandou embora. E Ele tornou-se o nosso arqui-inimigo. O diabo, Satanás. Porque Ele quis ser Senhor de si mesmo. Ele disse, vai embora que aqui não tem lugar para ti. Vai embora que aqui não tem lugar para ti. Aqui não tem lugar para desobediente. Aqui não tem lugar para quem quer tomar o meu senhorio. Aqui não tem lugar para quem não reconhece o meu senhorio. E o céu é só para quem reconhece o senhorio de Cristo. Então não adianta dizer, Senhor, Senhor, se não faz a minha vontade. Se você diz Senhor, Senhor e não faz a minha vontade, não tem céu para você. Pastor, na véspera de Natal, um negócio desse, porque o Natal é para a nossa salvação que Ele nasceu. E a verdade tem que ser dita para que a gente não se perca no caminho. E aí, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos dizendo, Tu és o meu Senhor. Eu não mais mando em mim mesmo. Está aqui a chave de direção da minha vida. Pode dirigir a minha vida. E aí sim, aí há céu para você, aí há céu para mim, aí há céu para nós, porque nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Porque entrará no reino dos céus aquele que obedece ao Pai, aquele que faz a vontade do Pai. Obedecer, amados, é receber de Deus o presente que Ele nos deu. Diga assim, obedecer é receber de Deus o presente que Ele nos deu. Nossos pais, nossos tios, nossos avós, professores, autoridades, líderes, pastores, são presentes de Deus na nossa vida. Quando nós obedecemos, nós estamos recebendo esse presente que nós recebemos de Deus. Quando eu não obedeço, eu estou rejeitando esse presente que Deus me deu. Efésios 6:2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Esse texto bíblico, sempre a gente quer aplicar ele somente às crianças. Vai lá nos adolescentes, nos jovens. Mas a gente quer parar por aí. E é certo, tem que aplicar para as crianças, tem que aplicar para os adolescentes, tem que aplicar para os jovens, tem sim que aplicar para eles. Eles precisam aprender a obedecer os seus pais, a honrar os seus pais. Mas esse texto é também para nós aqui, que já passamos a adolescência. Não vou dizer que eu já passei a juventude, né? Mas é para nós aqui. Porque honrar pai e mãe está incluso aí você honrá-lo sempre.
porque ele não deixou de ser seu pai, não deixou de ser sua mãe. Eles que perderam noites de sono e trocaram as suas fraldas. Eles que trabalharam duro para botar a refeição na mesa. Eles que trabalharam duro para vestir você. Eles que trabalharam duro para vestir você, para pagar a sua educação, para pagar o seu colégio. Honrar pai e mãe é hoje você lembrar dele. Que já se aposentou e às vezes a aposentadoria não dá para ele botar uma refeição digna em cima da mesa. Honrar pai e mãe é você fazer com que o seu pai, que hoje não consegue pagar direito os seus remédios na aposentadoria, você chegar junto e abençoar ele que te abençoou por tantos anos. Isso é honrar pai e mãe, e não é esquecê-lo no ostracismo. Honrar pai e mãe é você lembrar que ele tem que ter na mesa o que comer, porque ele cuidou de você quando você não podia fazer isso. Honrar pai e mãe é você trocar as fraldas se chegar a precisar de ter que usar fraldas. O seu pai e sua mãe, porque eles trocaram as suas fraldas muitas vezes. Honrar pai e mãe não é só para criança, adolescente e jovem. Honrar pai e mãe é para nós. Que os nossos pais estão chegando na idade avançada, idosos, na terceira idade, e precisam serem honrados pelos filhos, porque eles dedicaram a sua vida por nós. Isso é honrar pai e mãe. Porque parece que a gente quer usar esse termo honrar pai e mãe simplesmente para criança e adolescente. Mas esse texto não limita idade, é para todos. Honrar pai e mãe. Porque são autoridades de Deus sobre a nossa vida. Porque são presentes de Deus para nós. E se nós os honramos, se nós o obedecemos, nós estamos honrando a Deus que nos presenteou. Colossenses 3:20, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Obedeça ao seu pai. São autoridade de bênção sobre as nossas vidas. Eu não consigo contar. Eu não consigo quantificar quantas pessoas se deram mal por não reconhecer a autoridade dos pais sobre a sua vida. Quantas pessoas tiveram resultados negativos em suas empreitadas por não honrarem o pai, por não honrarem a mãe, por desobedecerem pai e mãe. Casamento, então, quantos divórcios nasceram lá no namoro, quando um dos pais não apoiava? Quando o jovem me procura, a primeira pergunta que eu faço é, já falou com seus pais? Por incrível que pareça, às vezes eles têm mais abertura para chegar, para falar com o líder de jovens, com o pastor, do que com os pais. Às vezes vem já falar, às vezes vem, não, ainda não falei. Pois então você vai falar com eles, porque você precisa ter a bênção deles. Já falou com os pais da jovem? Não. Pois antes de começar o relacionamento, você precisa ter a bênção dos pais da jovem. Porque se vocês não tiverem essa bênção, pode desistir que esse relacionamento não vai dar certo. Porque eles são autoridade de Deus sobre a vida de vocês para abençoar vocês. Dificilmente esse relacionamento vai dar certo. Agora, os pais e as mães também, né, tem que ter um discernimento espiritual, né? Porque tem hora que eles agarram assim os filhos e dizem assim, não, vai casar não, vou ficar lá só, vai ficar aqui comigo. Cuidei para dar de graça agora. Às vezes é só ciúme, né? Então tem que ter discernimento espiritual também, porque seus filhos também precisam seguir a vida.
Colossenses 3:22, vós servos obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração temendo a Deus. Aqui está falando uma relação comercial, uma relação mercantil, uma relação patrão-empregado, mas nós podemos aplicar isso aqui também na relação de liderados, quer você esteja no comércio, numa atividade comercial, remunerativa, quer você esteja prestando serviços voluntários em alguma entidade, em alguma ONG, né? Então, isso aplica-se a isso também. Podemos estender isso aqui também para os líderes de ministério da igreja, né? Eles também precisam ser honrados e respeitados por vós, com simplicidade no coração, e você obedecendo, não como obedece a homens, não por aparência, mas obedecendo como obedece ao próprio Senhor, porque são autoridades instituídas por Deus sobre as nossas vidas. Romanos 13:2. Aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Quando nós nos rebelamos contra a autoridade, na verdade, nós estamos nos rebelando contra quem instituiu a autoridade. E quem instituiu a autoridade foi o próprio Deus. Deus olhou. Cristo olhou para Pilatos e disse: Pilatos, tu não tem autoridade se essa autoridade não tivesse descido do céu. Então eu reconheço a autoridade que está na tua vida, porque a autoridade que você tem desceu do céu. E como homem, ele reconheceu a autoridade de Pilatos. Como isso é difícil para a gente digerir. É certo que pessoas que exercem autoridade, muitas vezes não sabem que a autoridade é algo que é dado por Deus em serviço do próximo. E aí, ao invés de exercer autoridade, exercem autoritarismo. Isso não tem nada a ver. As pessoas não foram chamadas para exercer autoritarismo. Quem recebeu autoridade para servir. Mas quando nós nos insubmetemos à autoridade, quando nós não obedecemos à autoridade, na verdade nós estamos desobedecendo a Deus, porque toda autoridade ela é instituída por Deus. E quando nós fazemos isso, nós estamos atraindo maldição sobre a nossa vida. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Então, quando você não honra seu pai e sua mãe, você não está honrando Deus, porque foi Deus que instituiu eles como autoridade sobre a sua vida. Quando você não honra o seu patrão, não respeita o seu patrão, na verdade você está desonrando Deus, porque foi ele que Deus usou e colocou como uma autoridade sobre a sua vida para abençoar o seu lar, com a remuneração que você recebe. Quando você não honra o seu professor, na verdade você está desonrando. Quando você falta com respeito com essas autoridades que Deus coloca sobre a nossa vida. Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Obedecer aos pastores, isso é bíblico. E cada vez que os irmãos não obedecem aos líderes ministeriais, aos pastores, na verdade nós pastores, nós sofremos duas vezes. Nós sofremos pela desobediência e nós sofremos de novo porque
a desobediência vai trazer as suas consequências. E quando as consequências baterem a porta, nós vamos sofrer de novo. Porque quando a ovelha sofre, o pastor sofre junto com a ovelha. Então, quando nós não obedecemos, nós fazemos o outro sofrer duas vezes. Ele sofre pela desobediência, e ele sofre segunda vez, porque ele vai ter que estar junto no momento de crise em que as consequências da desobediência chegarem. Então obedeça, siga a visão, ande junto, receba o presente que Deus tem lhe dado. Obedecer é receber de Deus o presente que Ele nos deu. Pais, avós, tios, líderes, pastores, são presentes de Deus em nossa vida. Obedecer é andar debaixo da visão de alguém que recebeu autoridade das mãos de Deus. Êxodo 17:12 nos diz que: e acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Estava tendo uma guerra, Israel e os amalequitas. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Êxodo 17:12. Estava Israel guerreando com os amalequitas lá embaixo. E aí Moisés, a autoridade espiritual que Deus tinha instituído sobre o povo de Israel, ele levantava as mãos como símbolo de intercessão. E enquanto ele estava ali, Israel prevalecia. Só que as mãos de Moisés eram pesadas, ele não aguentava ficar com as mãos erguidas. E aí ele baixava as mãos. Quando ele baixava as mãos, os amalequitas prevaleciam. Aí Arão e Ur sentaram Moisés uma pedra, porque os braços de Moisés deviam ser tão pesados que Arão e Ur achou melhor, ao invés de ficar segurando em pé, não vamos sentar que a gente escora o braço dele na gente, né? Aqui. Aí sentaram Moisés na pedra. Aí Arão segurou de um lado o braço, e o do outro lado segurou o outro braço, e Moisés ficou com o braço estendido, as mãos estendidas sobre o povo de Israel, e enquanto ele estava com as mãos estendidas sobre o povo de Israel prevalecia e venceu a batalha. Por quê? Porque Moisés não era mais do que Arão, do que Ur, do que Josué, ou do que um guerreiro na frente de batalha. Mas ele tinha uma autoridade espiritual que lhe foi concedida por Deus. Moisés era tão importante como Josué lá embaixo guerreando. Mas não adiantava botar Moisés lá embaixo para guerrear e subir Josué para estender as mãos. Quem está entendendo, diga amém. Não adiantava pegar Josué lá embaixo que estava guerreando, comandando o exército, e sentar lá em cima para estender as mãos e botar Moisés para guerrear lá embaixo. Porque Deus chamou Moisés e deu autoridade para conduzir todo o povo de Israel. E Arão e Ur, que estava só segurando o braço, era tão importante como aqueles que estavam guerreando lá embaixo. Porque cada um tinha uma autoridade espiritual para algo específico, um chamado especial recebido de Deus. Não é que um é maior que o outro, é porque são autoridades específicas dadas por Deus. Então Moisés é uma autoridade sobre o povo de Israel, e quando se obedecia a Moisés, se obedecia a Deus. Quando se desobedecia a Moisés, se desobedecia a Deus. Quando se rebelava contra Moisés, se rebelava contra Deus. Paulo e os 7 filhos de Seva. Paulo andava nos lugares, via pessoas presas, endemoniadas. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus. E as pessoas eram libertas. Ontem tinha uma mulher com 12 anos presa num quarto dentro de casa. E Deus deu libertação.
E ela saiu do quarto ali capistrando para a glória de Deus. Para a glória de Deus. 12 anos presa no quarto, não saía para nada. Ontem Deus deu libertação e saiu para a glória do Senhor. Aleluia, Jesus. E aí, os filhos de Seva não eram crentes. Os filhos de Seva viram aquilo e diz: rapaz, vamos usar essas palavrinhas mágicas e vamos trazer libertação ao povo. É só dizer isso, conjuro-vos em nome de Jesus, que os demônios vão embora. Que palavrinha mágica. Nunca encontramos isso nos nossos livros. Vamos lá. Aí encontraram, demoniaram. Disseram: conjuro-vos em nome de Jesus, o qual Paulo prega. Meus amados, diz a Bíblia, que partiram para cima daqueles 7 homens, assenhorearam-se daqueles 7 homens, feriram aqueles 7 homens, e aqueles homens saíram correndo, nus e feridos. Sabe por quê, amados? Porque Paulo não era mais do que os filhos de Seva. Mas Paulo, ele tinha uma autoridade sobre a sua vida. Entenda que existem pessoas que receberam autoridade para funções distintas. É claro que precisamos entender, né, que essa passagem, os filhos de Seva não eram crentes, porque se eles fossem crentes, eles tinham autoridade para expulsar demônio. Como diz o pastor Edson Queiroz, ali de São Bernardo do Campo, ligaram para ele e disseram assim: pastor, tem uma pessoa endemoniada aqui, queria que o senhor viesse aqui para repreender. Ele disse: rapaz, para repreender eu não vou não. Se você me chamar para tomar um café eu vou, mas para repreender eu não vou não. Disse: mas pastor, não vou, porque você tem autoridade para fazer isso. Expulse você. Outra semana, ele chegou e: pastor, quero agradecer ao senhor que o senhor não foi. Porque eu vi que Deus concedeu autoridade para todos nós. Amém? Glória a Deus. Então temos que entender que essa passagem, os filhos de Seva não eram crentes. Então Moisés recebeu autoridade espiritual sobre o povo. Paulo tinha autoridade também. E aí nós lemos em Timóteo 1:18-20, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Como é, pastor? O que foi que o senhor leu aí? Eu li a Bíblia, né? Entregues a Satanás, é isso mesmo que você ouviu. Timóteo 1:18-20. Por que eu coloquei essa passagem aqui para vocês? Para nós. Para mostrar que Paulo teve discípulos que obedeceram e andaram debaixo da visão do líder que Deus deu a eles. Tito, Timóteo, foram servos de Deus que guardaram a fé e andaram em boa consciência e andaram de acordo com a visão que Deus deu, a autoridade espiritual que estava sobre a vida deles. Alexandre e Himeneu não. Eles acabaram não conservando a fé nem a boa consciência e naufragaram na fé. Obedeça. 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 E não naufrague. Obedecer, amados, é seguir princípio cristão. Diga comigo: obedecer é seguir princípio cristão. O que eu quero dizer com isso para vocês? É algo que Deus tem falado comigo já há alguns anos.
Obedecer não é obedecer quando os meus sentimentos dizem, que bacana, vamos lá, vamos estar juntos. Porque senão eu não estou obedecendo o princípio cristão. Eu estou obedecendo os meus sentimentos. Você está entendendo? Eu estou obedecendo meus sentimentos, estou me fazendo entendido? Quando um jovem diz, mas lá na igreja, sinceramente, pastor, na igreja, tem muita gente que não é crente que nem ela. Tem muita gente que não é. Tem muito crente, pastor, que não é igual a ele. Tem muita crente que não é igual a ela. E vai dar certo, pastor. Sei que tem na Bíblia lá aquele negócio do jugo desigual, né? Tem que ser alguém da mesma fé. Mas, pastor, vocês já entenderam? O sentimento da pessoa está falando mais alto do que o princípio de obedecer. Então a pessoa não está obedecendo ao Senhor. A pessoa está obedecendo com os seus sentimentos. Da mesma forma na nossa caminhada cristã. Às vezes tem coisas que a gente obedece, mas porque até ali está de acordo com os nossos sentimentos. Quando o nosso sentimento distancia um pouquinho daquilo, a gente, não, meu coração não está com isso. Mas enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Obedecer, mesmo quando não parece racional, foi isso que Noé fez. Foi isso que Abraão fez. Foi isso que o povo de Israel fez. Mata um cordeiro, pega o sangue, passa nos umbrais da porta, porque quando o anjo da morte vinha passando, na 10ª praga do Egito, para matar todos os primogênitos, o anjo vai passar adiante, vai passar por cima e não vai entrar nesta casa e não vai matar o primogênito desta casa, porque um cordeiro já morreu em seu lugar. Quem creu contra a razão, não tem nada de racional nisso. Ou você acha algo racional nisso? Você molhar, você pintar de sangue os umbrais da porta, manchar de sangue os umbrais da porta, então o anjo da morte vai passar adiante. De racional não tem. Mas fazer isso não, Deus não vai matar o meu filho só porque está faltando sangue na porta, não. Não. Os judeus foram lá e marcaram os umbrais da porta com sangue. E os seus filhos não morreram, porque eles obedeceram, ainda que não fosse algo tão racional. Obedecer mesmo quando eu não concordo. Por quê? Porque eu obedeço por princípio cristão. Porque enquanto eu obedeço só porque eu concordo, na verdade eu não estou obedecendo ao outro, eu estou obedecendo às minhas convicções, eu estou obedecendo ao que eu acredito, eu estou obedecendo à minha própria lei. Mas quando eu obedeço, ainda quando eu não concordo, isso significa o quê, amados? Significa que de fato está sendo testada a minha obediência. Obedecer enquanto eu concordo é muito fácil. Na verdade não está se colocando em xeque aí se eu estou obedecendo, porque eu estou obedecendo a mim mesmo, eu estou obedecendo aquilo que eu acredito ser. Na hora que eu obedeço a algo que é diferente do que eu acredito, na verdade, é aí onde eu não concordo que se coloca o nível de tensão, se eu obedeço ou se eu não obedeço. Porque enquanto eu obedeço, só enquanto eu concordo, eu não estou obedecendo. Eu estou obedecendo a mim mesmo. Eu estou obedecendo a minha própria lei. Eu estou sendo autônomo. Mas quando eu discordo, e eu preciso tomar uma decisão de obedecer ou não obedecer, é nessa hora que eu vou saber se eu sou obediente ou eu não sou obediente. Quando eu não concordo, e eu tenho que tomar essa decisão, eu vou obedecer por princípio cristão, ou eu não vou obedecer porque eu não concordo. Por suas questões pessoais. Não obedecer por questão de ser algo que está distante da vontade de Deus. Claro. Sempre a palavra de Deus nos manda obedecer no Senhor. Obedecer no Senhor. Mas quando meus sentimentos, os meus argumentos pessoais, o meu concordar ou não concordar, entra em questão, é onde vai ser testada a sua obediência.
Ah, não, pai, peraí. Isso aí eu não concordo, não. Eu não concordo. Aí que você vai ver se você obedece seu pai ou sua mãe. Ah, não, pastor, assim eu não concordo, não. É aí que você vai ver se você obedece ou não obedece. Obedecer enquanto você concorda é muito fácil. Você está obedecendo a você mesmo. Obedecer apenas quando eu concordo revela que de fato eu não sou obediente, pois estava obedecendo apenas a minha visão pessoal. E quando eu obedeço, o que acontece comigo? Diga comigo, obedecer resulta em bênçãos. Josué 1:8 nos diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Medita nesse livro, olha e procura fazer tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Resultado de obedecer, o teu caminho prosperará e você será bem-sucedido. Bem-sucedido segundo a medida do céu e não bem-sucedido segundo a nossa visão, muitas vezes já deturpada. Bem-sucedido segundo a medida de sucesso do céu e não segundo a medida de sucesso da terra. E tu prosperará em todo o teu caminho. Tiago 1:25, aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, mas cumpridor, mas obediente, este tal será bem-aventurado no seu feito. Este tal será feliz no que fizer, será bem-aventurado no que propor fazer. Resultado da obediência. Deus fará prosperar os teus caminhos. Resultado da obediência. Você será bem-sucedido naquilo que você fizer. Isso é o resultado da obediência. Obedecer é bênção. Por isso que lá no Antigo Testamento havia o monte da bênção e o monte da maldição. O monte da maldição era o monte das desobediências. E o monte da bênção era o monte das obediências. Por quê? Porque obediência resulta em bênção sobre a nossa vida. Então, obedeça como expressão do amor a Deus. Obedeça como expressão de fé. Obedeça como um testemunho da presença de Deus na sua vida. Obedeça como quem recebe os presentes que Deus nos deu, que são as autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida. Obedeça como um princípio cristão. E obedeça que os resultados virão sobre a sua vida. Os teus caminhos prosperarão e tudo que propuseres a realizar, o Senhor abençoará. Porque você anda em obediência. E se você anda em obediência, você vai fazer aquilo que Deus quer. E se você vai fazer aquilo que Deus quer, você vai prosperar nesse caminho. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos fazer um louvor a Deus, um cântico em louvor a Deus. E em seguida nós iremos orar. Se tu olhares, Senhor,
pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Glória a Deus. Curve a sua cabeça. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Curve a sua cabeça. Fale com Deus agora. Fale com Deus. A obediência é um termômetro da nossa intimidade com Deus. Se nós amamos a Deus, nós obedecemos às suas palavras. Avalie como foi essa semana, como você o obedeceu, como foi esse mês, como foi esse ano, como tem sido a nossa vida. E converse com Deus. Se você tem obedecido, peça graça e força para continuar em fidelidade no viver de obediência. Se você tem desobedecido, fala com Ele. Ele está aqui pronto para te perdoar. Ele está aqui pronto para te ajudar a caminhar pelos caminhos da obediência. Fala com Ele, abre o teu coração. Arrependamo-nos da nossa desobediência. Arrependamo-nos da nossa rebelião contra a vontade de Deus em nossa vida. Peçamos a Ele que Ele nos ajude em obediência. Querido Deus e Pai, Senhor, nós vimos através da sua oração pedir perdão, Senhor, pelas vezes que nós temos nos rebelado contra Ti, pedir perdão pelas vezes que nós temos Te desobedecido. Nos perdoa, Senhor. Senhor, nós queremos andar em obediência. Nós queremos andar em obediência, Senhor.
porque nós fomos chamados para viver em obediência, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não sermos senhores de nós mesmos, mas entender que Tu és o nosso Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a viver a graça, Senhor, de expressar o amor a Ti, em Te obedecer. Porque como Cristo nos disse, se vocês me amam, vocês obedecerão às minhas palavras. Ajuda-nos, ó Pai, que seja testemunhado através da nossa obediência, que Tu fazes morada em nós. Ajuda-nos a honrar os nossos pais. Ajuda-nos a obedecê-los. Ajuda-nos a honrar as autoridades. Ajuda-nos a obedecê-las. Ajuda-nos a respeitar as autoridades que são instituídas por Ti. Em nome de Jesus, dá-nos da Tua graça. Sabemos que a nossa velha natureza ela é caída, ela é inclinada para não obedecer. Mas nós já nascemos de novo. Nós já recebemos uma nova natureza, Senhor. E ajuda-nos a viver segundo essa nova natureza, em obediência à Tua vontade e ao Teu querer. Ajuda-nos a obedecer mesmo quando os nossos sentimentos não acompanham. Ajuda-nos a obedecer mesmo quando não parece racional. Ajuda-nos a obedecer, Senhor Deus, mesmo quando nós não concordamos. Que nós venhamos a obedecer não pela nossa visão pessoal, mas venhamos a obedecer pelo princípio cristão estabelecido na Tua palavra. E que Tu possa abençoar a cada um com as bênçãos resultantes da obediência. Que Tu possa fazer prosperar os seus caminhos. Que Tu possa fazê-los bem-sucedidos, ó Pai. Que Tu possa fazê-los, ó Pai, bem-aventurados em tudo o que fizerem, para a glória do Teu santo nome, ó Pai. É em nome de Jesus que Te pedimos perdão pelas nossas desobediências e Te pedimos graça para que vivamos uma vida de obediência, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Queridos, queremos lembrar que o nosso culto não será na terça-feira essa semana, será amanhã. Terça-feira, o culto da terça-feira foi antecipado para amanhã, às 19h30. Nosso culto foi antecipado de terça-feira para amanhã, às 19h30. E também nós queremos pedir aos irmãos que tragam uma pessoa não cristã para estarem aqui conosco também. E também queremos pedir aos irmãos que terça-feira, se você for se reunir em uma ceia, que você aproveite esse momento, que você não se cale, que você fale e que você ore. Aproveite essa oportunidade. Existem talvez na terça-feira, na ceia em que você vai participar, uma reunião familiar, alguém que ainda não conhece, ainda não tem essa intimidade com Deus. Então, não se cale. Prepare uma leitura, uma breve reflexão e uma oração. Fale do amor de Deus. Fale do amor de Deus. Pastor, mas essa festa, Jesus nem nasceu em dezembro. Meus amados, qual o problema se Jesus nasceu ou não nasceu em dezembro? Se ele nasceu em setembro, glória a Deus. Acho que ele deve ter nascido em setembro, que eu nasci em setembro também, né? Ninguém sabe o mês que ele nasceu, amados. Quem aqui nunca comemorou o aniversário fora do seu dia? Por que a gente não pode lembrar o grande milagre da encarnação em dezembro? Se é esse o momento que todos estão se voltando para comemorar, por que a gente não pode aproveitar esse momento e lançar a semente
porque a gente pode falar do nascimento de Jesus em qualquer época do ano. Nós não vamos nos calar porque é 24 ou é 25 de dezembro. Agora, se você calar, você não vai estar sendo fiel à fé que foi dada a você. Não bota árvore de Natal, não bota guirlanda, não bota essas coisas. Mas fala de Jesus, fala do amor de Deus. Fala do nascimento, porque sem o nascimento não existiria morte. Sem a morte não tinha perdão de pecados. Sem a morte não teria ressurreição. Sem a ressurreição não teria a validade de tudo aquilo que ele pregou e viveu. E a nossa garantia e esperança de ressurreição. Então reúne com a família, fala do amor de Deus, faz uma oração, aproveita esse momento. Pastor, mas como é que é? Meu amado, Paulo olhou um monumento ao Deus desconhecido e ele usou aquele monumento para falar do amor de Deus. Se nós não sabemos qual é a data que Cristo nasceu e se convencionou comemorar dia 25, aproveitemos essa data. Porque cada vez que a gente cala, mais essa data vai sendo dominada por árvore de Natal, por panetone, por peru, por guirlanda, por árvores de Natal, e Jesus vai ficando de lado. Então deixa essas coisas para trás e fale de Jesus. Aproveite essa oportunidade. Não se cale, não se cale, não se cale. Porque pode ser uma palavra dessa que um familiar seu vai conhecer Jesus. Amém? Essa semana eu estive na confraternização do Big Bang com a irmã Lúcia. Coral do Tempo Central esteve lá, Daniele foi comigo, irmã Lúcia Menezes. Não me nego a poder aproveitar esse momento para plantar a mensagem do Evangelho. Secretaria do Planejamento e Gestão do Governo do Estado do Ceará também nos convidou. Eu estive lá com todos os funcionários, servidores da Secretaria, estive ministrando. Também não me neguei a estar presente, porque eu aproveito essas oportunidades para plantar a mensagem do grande mistério da encarnação, porque é o Senhor que faz essas maravilhas. Amém? Então fica aí esse desafio para vocês. Então espero vocês aqui amanhã às 19h30. Trago uma pessoa não cristã. Vamos estar trazendo uma mensagem também concernente a esse momento do mistério do nascimento, da encarnação, dessa graça, dessa boa nova que o nascimento de Cristo nos trouxe. Vamos orar ao Senhor. Mas antes disso eu gostaria de saber se há entre nós alguém, entre nós, essa noite, que deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Alguém que quer ter Jesus como Senhor para dirigir a sua vida, para você obedecer a Ele como Senhor e quer tê-lo como Salvador. Jesus, Ele te oferece hoje a salvação. Há alguém essa noite entre nós que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador e começar uma nova vida com Cristo. Ou alguém que esteja afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com Deus nessa noite, esse é o momento propício. Deus te trouxe a essa casa, porque Deus tem um negócio contigo. E Deus quer abençoar a tua vida, e Ele te chama para junto dEle. Há alguém essa noite que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Há alguém? Não há? Então nós vamos orar ao Senhor. Quero convidar aqui o pastor Evandro para estar orando pela Luana, que está aniversariando. Até aqui, Luana. Luana está aniversariando. A igreja quer parabenizar aqui comigo. Parabéns! Parabéns, Luana. Orar também pelo Iltemar, a irmã Eva. Cadê o irmão Iltemar, a irmã Eva? O Iltemar está ali na secretaria. Cadê a Evinha? O Iltemar e a Eva, amados. Eles estão aniversário de casamento. Amém? Oliveira, a irmã Deusila também, né? Cadê a irmã Deusila? Vamos orar por eles, né? O Temar está chegando ali. Nessa velocidade dele, como sempre, bem rápido ele, né? O Temar é assim fleumático que nem eu, então ele anda assim devagar mesmo. Deusila precisou sair, mas vamos orar por eles. Irmãos, querem parabenizar o irmão Oliveira, que trabalha aqui também conosco, e a irmã Deusila, que estão pelo aniversário de casamento, o irmão Eutemar, que trabalha aqui conosco também,
e a irmã Eva, que estão também fazendo aniversário de casamento. Digam comigo, parabéns! Vamos orar, abençoando a vida deles e terminando o culto nessa noite. Orar também pelo Francisco Alves, que está com problema no coração, e a irmã Maria Pereira, para Deus fortalecê-la nesse momento, a esposa. Glória a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse culto divino. Eterno e glorioso Deus, nosso Pai, que está no céu, Deus querido e Deus santo, estamos gratos, Senhor, por essa rica oportunidade, ó Pai, de estar em sua presença gloriosa, Senhor, neste culto divino, Senhor, ouvindo a tua poderosa palavra. Pai querido, obrigado, Senhor, que possamos colocar em prática, Senhor. Nos ajuda, Senhor, pela tua graça e misericórdia. Agora, Senhor, que abençoe os teus filhos, Senhor, nesta noite. Aqui está, Senhor, a Luana, meu Deus amado, que está aniversariando. Toma a tua serva nas tuas santas mãos, Senhor da glória. Abençoa a sua vida, Senhor, com as bênçãos do céu. Os teus servos, Pai amado, que estão fazendo um ano de casamento, Senhor. Abençoa, Senhor, as suas vidas, Senhor. Que possa, meu Deus amado, cada vez mais, meu Deus amado, dar testemunho para a glória do teu nome. Abençoa, Senhor, esses casais, Senhor, para a glória do teu nome. Estende a tua mão poderosa e assim, meu Senhor, abençoa maravilhosamente. Pai amado, é aqueles que precisam de oração, que estão enfermos, Senhor. Tu és o médico dos médicos por excelência. Ó Senhor da glória, ajuda, Senhor. Manda do céu milagres, Senhor. Restaura, meu Deus querido, para a glória do teu nome. Abençoa a tua igreja, Senhor. Nesta noite, Senhor, que esteve aqui glorificando e exaltando o teu nome. Nos leva em paz, Senhor, para o nosso lar, dando, Senhor, uma semana abençoada na tua presença, que possamos ser obedientes, Senhor, à tua palavra e à tua vontade. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. E a igreja diz amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e aqueles que andam em obediência dizem: glória a Deus. Saia com calma, cumprimente seus irmãos, saúde com a paz do Senhor.